Amém? Se você tem uma Bíblia aí na tua mão, eu quero te convidar a abrir ou ligar a Bíblia em 2 Timóteo, no capítulo 4, verso 7 a 8. Timóteo 4. Timóteo 4, versículo... eu abri em primeira, peraí, desculpem. 2 Timóteo 4, 7 e 8. Todos encontraram? Você pode dizer um amém? Você encontrou? Amém? Glória a Deus. Combati o bom combate, terminei a corrida, guardei a fé. Agora me está reservada a coroa da justiça, que o Senhor, justo juiz, me dará naquele dia, e não somente a mim, mas também a todos os que amam a sua vinda. Vamos mais uma vez aqui no versículo 7. Eu combati o bom combate, eu terminei a corrida e guardei a fé. Meus irmãos, essa foi a última carta escrita pelo apóstolo Paulo, e ele escreveu ao seu discípulo, o apóstolo Paulo, um pastor, um apóstolo veterano na fé, veterano na pregação da palavra, veterano em levar o evangelho às nações, e falando a um jovem pastor. Timóteo era um menino, era um jovem, né? Menino não, mas era um homem jovem, devia ter seus 20 e poucos anos, e era alguém que estava dando continuidade naquilo que o apóstolo Paulo tinha começado. Aqui nós vemos nesses livros que o apóstolo Paulo escreveu a Tito, a Timóteo, nós vemos um discipulado, como ele tem que acontecer, como ele deve ser. Quando nós olhamos para esses livros, porque nós vemos aqui o apóstolo Paulo transferindo a vida de Cristo para o seu discípulo, que é isso que precisa acontecer. Quando o apóstolo Paulo escreve aos seus discípulos, ele fala assim: o que de mim vistes e ouvistes, isso praticai. Ou seja, eu fui um exemplo para vocês de discipulado, eu fui um exemplo, uma referência de alguém que imitou Jesus e que agora está expondo uma vida de imitação e de manifestação da vida de Jesus para que vocês imitem também. É curioso que o apóstolo Paulo fala assim: sejam meus imitadores como eu sou de Cristo. Mas quando ele diz isso, ele não está transferindo a sua própria vida, ele dá ênfase, ele fala assim: sejam meus imitadores como eu sou de Cristo. Então ele está transferindo a vida de quem para os discípulos? Não é a dele, é a vida de Cristo. E o apóstolo Paulo escreve a Timóteo, e essa, como eu falei, é a última carta do apóstolo Paulo. O contexto dessa carta: o apóstolo Paulo, no ano 68 depois de Cristo, preso em Roma, sentenciado à morte. Eu quero que você esqueça que é o apóstolo Paulo por um instante, e que você sabe da história e da jornada dele, mas imagine um homem, naquelas cadeias antigas, onde os andares eram como se fossem pergolados finos, né, com um pouco de espaço entre uma travessa e outra. Então o preso de cima às vezes fazia necessidade e ia para a cela de baixo. E eu quero que você imagine esse cenário, e você vê lá um homem acorrentado, sentenciado à morte, velho, um homem que não tinha mais nem sequer uma capa, porque quando ele escreve a Timóteo, no próprio capítulo 4, lá no verso 13 mais ou menos, ele fala assim: quando você vier, traz a capa, porque estava frio e ele não tinha nem como se aquecer. Então eu quero que você imagine um homem preso, acorrentado, nessas cadeias precárias, muito piores do que nós vemos hoje. E um homem que não tinha nem sequer com o que se aquecer. Diga para mim, quando você vê essa figura, você olha para ele como alguém que é um homem de sucesso? Fala a verdade para mim, quando você olha para uma figura dessa, você fala assim: esse homem é um homem próspero? Não. Se nós olhássemos para Paulo no final da vida dele, no estado como ele estava, como eu falei aqui já, vou repetir, sentenciado à morte, que está escrito aqui no verso 6, antes do que nós lemos: eu já estou sendo derramado como oferta de bebida, está próximo o tempo da minha partida.
Era uma despedida dele. Preso. Parecia alguém falido. Mas ele escreveu o quê? Verso 7. Eu combati o bom combate. Eu encerrei a carreira. Eu guardei a fé. O cenário que nós vislumbramos aqui, que nós cogitamos aqui agora, que nós fizemos aqui na nossa mente, mostra para nós um homem falido, um homem fracassado, mas a frase que sai da boca dele não é de alguém fracassado. A frase que sai da boca dele é: eu combati o bom combate, eu guardei a fé, eu corri a carreira. Quer dizer assim, eu fiz o que eu precisava fazer. Eu resolvi o problema que me deram na mão. Eu abati os inimigos que foram postos diante de mim. Sabe o que acontece? O apóstolo Paulo não era um alfaiate do efêmero, ele era um escultor do eterno. Ele não olhava para aquilo que era passageiro, ele olhava para aquilo que era eterno. Ele não tinha acumulado riquezas, pelo contrário, ele deixou suas riquezas. Há muitos estudiosos que dizem que Paulo, pelo tanto de estudo que ele tinha, sinalizava que ele não era uma pessoa de uma família pobre, sinalizava que ele era alguém de família rica. E só os ricos tinham a habilidade de tecer tendas, que foi o que ele fez durante 14 anos. Então há muitos que confirmam que o apóstolo Paulo veio de família rica. Mas ele mesmo falou assim: se alguém tem condições de confiar na carne, esse alguém sou eu. Judeu entre os judeus, circuncidado ao 8º dia, fariseu dos fariseus, segundo a lei, irrepreensível. Mas por causa do ganho que me está proposto e de Cristo Jesus, eu considero tudo como perda. Eu considero tudo como esterco. Ele falou isso. Ele pegou todo o currículo, toda a riqueza que ele tinha, e ele depositou diante dos irmãos e falou assim: se alguém pode confiar na carne, olha só tudo isso que eu tenho, quer saber de uma coisa? Diante da glória de Jesus, isso não é nada. Meu irmão, não tem nenhum problema você ser alguém de sucesso na sua profissão, não tem nenhum problema você ser alguém de sucesso na sua vida financeira, na sua família. Pelo contrário, o Senhor sabe como ser glorificado através disso na sua vida. Você pode glorificar muito o Senhor através disso na sua vida, porque onde você vai, você faz com excelência, você faz o seu melhor, você se preocupa em entregar o melhor produto, em fazer o melhor trabalho, e isso glorifica o nome de Jesus. Não quer dizer que nós, porque aceitamos Jesus, agora temos que ser fracassados, temos que ser miseráveis. Não é isso que eu estou dizendo. Mas o que eu estou dizendo é que, se houver a oportunidade de deixar tudo, e se for necessário, nós seremos capazes. Discípulos de verdade precisam ser capazes disso. Ao ouvir uma voz do Senhor, como o apóstolo Paulo falou, a partir do momento que ele teve um encontro com Jesus no caminho de Damasco, aquele homem que antes era o perseguidor da igreja, que trazia junto com aquele currículo bonito que ele falou, ele tinha um currículo também muito pesado, porque ele arrastava homens e mulheres de dentro da igreja e levava para serem apedrejados, levavam para serem torturados e presos. Ele carregava consigo muita culpa. Mas quando ele se encontrou com Jesus no caminho de Damasco, e Jesus falou assim, ele falou: quem és tu? Ele diz: eu sou aquele a quem você persegue. Então Paulo teve a sua vida transformada, ele se converteu ao ter um encontro com Jesus, e a partir dali, ele começa a deixar tudo aquilo que era importante para os homens, e passou a fazer aquilo que era prioridade mesmo. E o apóstolo Paulo sofreu muito por fazer isso. Eu quero dizer para você o seguinte: quando nós olhamos para o Antigo Testamento, nós vemos que sinal de que Deus era com alguém é que aquela pessoa tinha prosperidade. E é curioso que no Novo Testamento, quando a gente olha, a gente percebe que todos aqueles que andavam com Jesus, na verdade, enfrentavam dificuldades terríveis. Hoje nós não somos mais uma igreja perseguida e nós não precisamos passar pelo que os apóstolos passaram. Mas o único que não morreu de forma violenta foi João. Os outros 11 apóstolos, todos decepados, apedrejados, enforcados, crucificados, queimados.
torturados, açoitados, presos, passavam nudez, passavam fome, passavam frio. Mas isso até nos garante a veracidade bíblica, e garante até que Jesus realmente é o Messias. Fala a verdade para mim, por que discípulos morreriam por uma causa que eles mesmos sabiam que era mentira? Porque qual foi o boato que se espalhou quando Jesus foi levado aos céus? O boato que se espalhou é que roubaram o corpo dele. Inventaram uma fake news na época. E aquele boato percorre até hoje por alguns, e pensam que mas se os seguidores morreram pela causa, eu consigo olhar para essa causa como uma causa verdadeira. Ninguém daria a vida por uma mentira. Ninguém daria a vida por um engano. Só dariam a vida por aquilo que eles acreditassem de verdade. Amém? Mas eu não quero falar tanto sobre isso. Na verdade, o que me chama mais atenção, e eu só abri um parênteses muito grande aqui, falando sobre a vida e história dos apóstolos e de Paulo, mas o que me chama muito a atenção é o apóstolo Paulo falando assim: eu combati o bom combate. E eu quero fazer você pensar junto comigo que se alguém combate o bom combate, pode ser que alguém combata o mau combate. Se existe o bom combate, pode existir o mau combate também. Para pensar comigo. O bom combate que o apóstolo Paulo combateu, e qual seria então a probabilidade de um mau combate? E a Bíblia fala sobre isso. Sabe o que acontece? O apóstolo Paulo, ele pôde dizer isso com muita propriedade, porque ele estava satisfeito no Senhor, e quando ele olhou para trás, ele viu tudo que ele produziu de coisas eternas. Como eu falei aqui para você, meu irmão, você não precisa fazer um voto de miséria, você não precisa ser, não, pelo contrário, eu oro para que você prospere, para que você tenha sobra, para que você tenha a mais, para que você tenha como abençoar outras pessoas. É isso que eu oro e eu peço, e eu creio que o Senhor pode fazer, e já está fazendo. E isso é a bênção do Senhor sobre você. Mas o que eu quero dizer para você é o seguinte: o apóstolo Paulo estava preocupado em construir coisas eternas. Esse é o ponto. Eu combati o bom combate, porque apesar de hoje estar morrendo sem nada, eu dei a minha vida para erguer, construir, edificar coisas eternas. O apóstolo Paulo era alguém que não parava. Alguém falava assim: deixa o homem solto, ele ia lá e pregava nas cidades. Alguém prende ele pregava na cadeia e abria uma igreja na cadeia. E às vezes ele escolhia ser preso, ele falava assim: não, pode me levar para lá, porque tem que abrir uma igreja lá, tem um rapaz lá que precisa aceitar Jesus. Na verdade, o que importa é que haja em nós uma consciência de que nós estamos edificando algo no eterno. Então nós não estamos construindo mais só para nós estamos construindo para o Senhor. Alguém que educa filhos com essa perspectiva vai saber: meu filho vai servir para glorificar o Senhor, meu filho vai ser um homem de Deus, a minha filha vai ser uma mulher de Deus, que quando eles crescerem, eles vão dar a resposta certa. E inclusive, eu quero profetizar na vida de alguns irmãos aqui: se o seu filho hoje não está nessa posição, eu creio que o convite do Senhor já está vindo para a vida deles. E ainda não terminou. Não desista. Se o seu filho pode ser alguém maduro, já você fala assim: meu Deus, que trabalho que está dando. Ontem, homens de 30 anos vieram ao Senhor. Porque eu quero dizer uma coisa para você: o inimigo pode fazer uma vida inteira de mentira na cabeça dos jovens, dos homens, das mulheres, mas quando o Senhor vem e fala assim: ei, anda comigo, a voz do Senhor é irresistível, e o Senhor vai fazer com que aquilo que você gerou na sua casa e na sua família glorifique o nome do Senhor. E creia, onde abundou o pecado, superabundou a graça. Vai ser muito maior ainda. Então tudo que nós estamos construindo para glorificar Jesus. Tudo que nós estamos fazendo e construindo, estamos fazendo para que seja uma riqueza eterna. Isso é combater o bom combate. Quando você combate um bom combate, você não fica como o apóstolo Paulo falou lá em Coríntios 9, 1 Coríntios 9, eu não esmurro como quem esmurra o vento. Porque isso é parte do treino de um pugilista, de um boxeador. Ele fica treinando na frente do espelho e batendo em nada.
Isso é figurativo para ensinar, é pedagógico da parte do apóstolo Paulo nos dizer, eu não esmurro o vento porque eu bato com objetivo. Se eu esmurrar, eu vou acertar. Quer dizer o quê? Eu não estou fazendo algo à toa, eu não estou correndo atrás do vento. Eu estou combatendo um bom combate. O que é combater um mau combate? Antes de nós irmos para essa reflexão, eu quero te convidar a abrir a Bíblia lá em 1 Coríntios 9, que eu acabei de citar, e nós vamos nos aprofundar um pouquinho mais nessa passagem. Olha o que o apóstolo Paulo fala em 1 Coríntios no capítulo 9, verso 24. Vocês não sabem que dentre todos os que correm no estádio, apenas um ganha o prêmio? Pois é, então corram de tal forma que vocês alcancem o prêmio. Todos os que competem nos jogos se submetem a um treinamento rigoroso para obter uma coroa que logo perece, é uma coroa passageira. Mas nós fazemos para ganhar uma coroa que dura para sempre. Você pode dizer amém? Você pode glorificar o Senhor por isso? O que você está fazendo dura para sempre, amém? Sendo assim, não corro como quem corre sem alvo, e não luto como quem esmurra o vento, mas esmurro o meu próprio corpo e faço dele o meu escravo, para que depois de ter pregado aos outros, eu mesmo não venha a ser reprovado. O que o apóstolo Paulo está dizendo assim, olha gente, eu não estou combatendo uma luta, um combate, eu não estou lutando algo que não fui chamado para lutar. Eu estou combatendo exatamente aquilo que eu fui chamado para combater. E o que o apóstolo Paulo estava combatendo aqui em 1 Coríntios 9? O próprio corpo. Ele falou, eu esmurro o meu próprio corpo para submetê-lo à vontade de Deus. E isso é uma linguagem figurada, não quer dizer que ele era masoquista, que ele batia nele mesmo. Ele está dizendo assim, eu submeto o meu corpo, eu julgo ele, eu coloco ele sobre o meu comando. Não é o meu corpo que manda em mim, mas sou eu que mando no meu corpo. Esse é o meu primeiro combate. Talvez o maior inimigo do homem seja ele mesmo, na sua preguiça, na sua negligência, na sua procrastinação, no deixar para amanhã, no depois eu faço, vou ficar mais um pouquinho na cama. Talvez o nosso inimigo, nosso maior inimigo seja a nossa própria indisciplina. E o apóstolo Paulo falou assim, gente, eu preciso combater um bom combate, há tanta coisa para fazer, tem tanta gente para ser salva, para ser alcançada pela palavra de Jesus, e eu sou alguém que carrego isso. Você quer saber de uma coisa? Eu não vou parar, eu vou fazer aquilo que precisa ser feito, e submeter o corpo a um jugo de obediência ao Senhor também, porque há pecados que são do corpo, a prostituição, a imoralidade, pecados sexuais, todas essas coisas são pecados do corpo, e se nós submetermos o nosso corpo a esse jugo, então nós vamos vencer o pecado, porque o nosso corpo não vai comandar mais a nossa vida, não é o meu corpo mais que leva a minha vida e direciona a minha vida para um lugar de pecado, não, é a minha mente e o meu espírito que vai levar o meu corpo para um lugar de obediência ao Senhor, amém? E esse é o primeiro combate. Este é o primeiro bom combate que um crente precisa combater. Lutar contra si mesmo. Ontem, enquanto eu pregava aqui, eu usei uma passagem falando que João Batista, quando viu Jesus, falou para os seus discípulos, eis aí o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. E eu falei, Jesus veio para salvar. E alguém pode me perguntar aqui, salvar do quê? E eu disse, salvar de você mesmo. Salvar de você mesmo, por quê? Porque em nós há uma natureza pecaminosa, desobediente, que pende e sempre tende a desobedecer a Deus e ofender ao Senhor. Mas quando nós combatemos o bom combate e submetemos nosso corpo à obediência, nós cremos que nós estamos correndo, não como quem corre por uma coroa perecível, como o apóstolo Paulo falou, mas eu corro porque eu tenho algo no eterno que está sendo gerado pela obediência que eu estou produzindo na terra. Diga assim comigo, o meu corpo não governa a minha vida. Quem governa a minha vida é o Espírito Santo de Deus. Aleluia, glória a Jesus. Paulo mostra que é possível viver uma vida razoável no Senhor e uma vida intensa. Porque ele fala assim,
corram como alguém que quer alcançar o prêmio, porque só um alcança. Ou seja, há uma competição, quem for melhor alcança. Mas aqui, ou na nossa casa, ou na nossa família, não é uma competição. Eu não preciso ser melhor do que minha esposa. Eu não preciso ser melhor do que você na igreja. Eu não preciso ser melhor que os meninos que trabalham comigo. Nós precisamos, na verdade, todos juntos correr com o melhor que nós podemos dar naquilo que nós estamos fazendo para alcançar o prêmio. E ter uma vida intensa no Senhor é isso. É não negociar os tempos que devem ser para o Senhor. É não negligenciar mais aquele momento que era para ser meu e Deus. Meu com Deus. Não, esse é o meu momento, eu não posso perder isso. Eu não posso ser roubado disso. Eu tenho que ser disciplinado, eu vou conseguir, eu vou correr. Eu vou viver uma vida intensa no Senhor. Quando a gente olha para a Bíblia e como Jesus caminhava pela terra, ele tinha muitas pessoas caminhando com ele, e ele tinha discípulos. Então você vai ver que tinham pessoas que águas nos tornozelos já estava bom. Outras que talvez iriam um pouquinho mais, porque esses eram só os simpatizantes. Aí você tinha outros que já queriam andar mais perto de Jesus, que tinham água nos joelhos. Aí você tinha os discípulos que estavam com água nos lombos, que estavam muito perto de Jesus e queriam ouvir tudo que ele falava. Mas quando Jesus foi aos céus e os discípulos foram cheios do Espírito Santo, aí a gente viu o crente que só passava nado pelo rio de Deus. Porque esses homens deram a própria vida, como eu já falei aqui, por causa de Cristo. Então alguém que era capaz de fazer isso, alguém que era capaz de dar a própria vida por causa do Senhor, era alguém que estava mergulhado fundo nesse rio de Deus. Então você vê que tem gente que anda no razoável, tem gente que anda no raso, e tem gente que anda no fundo, no profundo do Senhor. Dá para você viver uma vida intensa em Deus, e dá para você viver uma vida mais ou menos no Senhor. E eu tenho um recado para alguns irmãos aqui. Se você foi doido lá no mundo, seja maluco por Jesus. Tem que ser muito mais maluco por Jesus. Eu falei para vocês esses dias, eu conheci um pastor. Quem me conhece há mais tempo sabe que é difícil de eu me escandalizar com alguém assim e falar, esse cara é doido. Porque eu também não bato muito bem, né, os irmãos conhecem. Eu conheci um pastor que ele já foi ladrão, tem um histórico assim, sabe? Um cara que serviu o Satanás de um jeito terrível. E eu fui conhecer esse pastor para ver se a gente poderia se aproximar e de alguma forma caminhar perto, né? E aí quando eu dei a gente não foi chamado para dar diagnóstico de nada, né? Mas quando eu fiz um diagnóstico para mim mesmo, eu falei assim, cara, esse cara é maluco, velho. Esse cara é doido, esse aí é doido. Tinha hora que ele estava conversando assim, e no meio da conversa ele já, ei, cheiroso, Espírito Santo está aqui e tal. Eu falei, esse cara é chapado, esse cara é doido, cara. Esse cara é doido. Mas o que acontece? O passado dele, ele está certinho, porque o passado dele pedia que ele sentisse, percebesse, buscasse o Senhor a todo tempo. Eu já fui em igrejas que, eu já ouvi testemunhos. O cara chegou uma vez na igreja, ele tirou uma perna, uma prótese assim, falou, aqui gente, isso aqui foi no meio de tiroteio com a polícia. Eu já tomei mais de 42 tiros, eu subia contra a polícia, não sei da onde. Eu fazia não sei o que, não sei o que lá, não sei aonde. Rapaz, a história de vida do homem era... Eu falava assim, é Al-Qaeda no Brasil, o cara sozinho era um terrorista. Só que aí você para perguntar, tá, mas ele falou 40 minutos sobre tudo que fez de errado. E qual que é a intensidade dele no Senhor hoje? Porque pode ser que esse irmão ainda fosse intenso, mas não falou sobre o que ele faz para o Senhor hoje. Porque o que eu espero, que alguém que fez tudo isso para o mundo, ele vá num país islâmico onde o evangelho é proibido, e vá pregar num lugar onde ele pode morrer por causa do evangelho. Eu espero que esse cara seja tão intenso no Senhor, que ele dê uma resposta muito maior do que o que ele fez lá quando ele estava no mundo. Vocês estão me entendendo, gente? Amém? Porque a Bíblia mesmo fala, onde abundou o pecado, superabundou a graça de Deus. Quando nós temos uma vida resgatada no Senhor, então nós vamos realmente ir para um outro lugar. Então nós vemos aqui que dá para você ser intenso no Senhor ou dá para você ser razoável. Então o recado que eu dei aqui é para aqueles que talvez já tiveram uma vida muito intensa no mundo, você precisa ter uma vida intensa em Deus. E eu que não tive, pastor, também. Mas o máximo que você puder, eu posso dizer assim, né? O máximo que você puder. Se entregue ao Senhor.
tenha uma vida intensa em Deus. Busque a Deus e queira conhecê-lo. Tente ser amigo do Senhor. Amém? Agora vamos falar sobre bom combate e mau combate, que é a reflexão que eu gostaria de fazer, em Efésios, no capítulo 6, no verso 10. Finalmente, fortaleçam-se no Senhor e na força do seu poder. Vistam toda a armadura de Deus, para poderem ficar firmes contra as ciladas do diabo. Nós estamos lendo Efésios, capítulo 6, verso 10, eu li o verso 10 e 11. Agora o verso 12 de Efésios 6. Pois a nossa luta não é contra pessoas, mas é contra os poderes e autoridades, contra os dominadores deste mundo de trevas, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestiais. Aqui nós temos no verso 12 duas lutas. Vocês estão comigo aqui? Ó. Vamos ler junto? Vocês podem ler comigo o verso 12. Porque a nossa luta contra sangue e carne, e sim contra os principais, contra os dominadores deste mundo tenebroso, contra as forças espirituais do mal, nas regiões celestes. Olha aí, a minha luta não é contra a carne nem contra sangue, mas é contra principados, potestades. Quem luta contra pessoas, combate um mau combate. Quem luta nos lugares celestiais, combate um bom combate. O seu casamento, por exemplo, pode estar em crise. Você pode estar vivendo um momento difícil na sua família. Às vezes uma dificuldade financeira, ou um esforço, uma situação de saúde, não sei. E aí o seu casamento em crise, você tem duas alternativas. Ou você vai lutar contra a sua esposa, ou você vai brigar com a sua esposa, com seu marido, ou você vai lutar nos lugares celestiais. Porque de verdade, casa dividida não subsiste. Se a casa estiver dividida, ela vai sucumbir. Para a casa estar unida de novo, eu tenho que combater um bom combate sobre a crise que está instalada na minha família. Como que eu combato um bom combate? Eu chamo minha esposa, eu abro a Bíblia, eu oro junto com ela, eu vejo o que Deus sonhou e planejou para a minha casa e o que não está de acordo com a vontade de Deus. Eu digo assim, amor, vamos começar de novo. Vamos corrigir a rota. Vamos fazer certo dessa vez. Porque eu vou falar uma coisa para vocês. Se o mundo espiritual fosse visível a nós, imagine que a crise instalada no seu casamento foi colocada por dardos inflamados do maligno. Então o Satanás, o inimigo, o demônio estava lá pelos cantos, olhando por onde ele poderia lançar dardos na sua mente e na mente da sua esposa para gerar conflito e conflitos e brigas entre vocês. E aí, como resposta desses dardos, ao invés de você usar o escudo da fé que nós vamos falar ali, e apagar os dardos do maligno, com uma vida de oração, de diálogo com a sua esposa, o que você faz? Os dardos entram no seu coração, na sua mente, e você, de repente, perde as estribeiras e fala com a sua esposa de uma forma que não é para falar. Provérbios 15, verso 1 diz assim, que a palavra branda acalma o furor, mas a palavra áspera suscita a ira. Então você olha para sua esposa e fala com ela de uma forma áspera. Por quê? Porque tem uma crise instalada, eu preciso resolver, porque eu sou o homem dessa casa e eu que vou falar o que tem que ser feito, o que tem que deixar de fazer aqui. Tá bom que é assim, né? Até parece. Só os homens pensando, nunca vou fazer isso na minha casa, nem a... Eu vou me esconder dela, tenho medo. Mas imagine que um homem que seja machão, que chegou em casa, vou quebrar tudo. Eu vou resolver esse problema. O demônio vai falar o quê? É isso aí, você está perdendo direitinho a luta que você está lutando. Você está combatendo o mau combate e vai perder para mim facinho. Já está perdendo. Vocês estão entendendo a ilustração que eu fiz aqui, gente? Mas quando eu percebo que está instalando uma crise no meu casamento, ao invés de lutar contra a minha esposa, eu vou com os meus joelhos me apresentar diante do Senhor e mostrar a minha família diante dele e falar assim, Senhor,
olha para a minha casa, olha para a minha família e para o meu casamento, olha a situação que eu estou passando. Senhor, o meu casamento não vai terminar, o meu casamento não vai acabar, meu casamento não vai sucumbir. Você começa a declarar verdades do Senhor. Quando eu estive no altar, eu disse que seria para sempre, então eu declaro em nome de Jesus vitória no meu casamento. Eu declaro que meu casamento não vai falir. E você vai fazer uma luta, meu irmão, que não é uma luta contra pessoas, é uma luta no lugar espiritual. A nossa luta não é contra a carne, saiu. A nossa luta não é contra a carne nem contra sangue, mas é contra os poderes e autoridades, contra os dominadores deste mundo de trevas, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestiais. Quando nós temos às vezes a oportunidade de protestar alguma coisa, a gente fica sabendo que o STF fez mais alguma atrapalhada lá. A gente está vivendo uma ditadura do STF. Aí você fica nervoso, você vai na rede social e fala assim, aquele careca, o Alexandre de Moraes. Aí você fica com raiva e começa, aquele Lula também, Bolsonaro é outro também que não resolveu nada, não sei o quê. Você começa a chorar e reclamar de todo mundo, que não sei o quê, para não ter partido político, tá gente? Estou falando o nome dos dois, que é para ninguém ficar com raiva de mim. Que não é, mas sei lá, você está reclamando dos poderes lá. Aí você fala mal do seu presidente, você fala mal do STF, você fala mal do governador, você fala mal do vereador. Vereador, o que é vereador, gente? Vereador. Aí você fala mal de todo mundo. Aí você fala mal do prefeito, que a cidade está esse buraco, não sei o quê. Mas olha, na rede social você faz um estardalhaço. Mas e no céu, a sua voz está sendo ouvida? Eu não estou dizendo que vocês erram nisso, eu quero fazer só uma reflexão, tá gente? Eu não sei como vocês se comportam, porque eu não vejo rede social de ninguém daqui. Mas você pode fazer um estardalhaço na rede social, mas e aí, no céu, o Senhor está ouvindo a sua voz fazendo declarações sobre a sua nação? No céu e nos lugares celestiais, você está espantando e orando para que o Senhor remova esses principados que estão sobre a nossa nação? E no céu, você está preocupado em retirar pessoas que estão no mundo que de tempo em tempo vão lá e fazem um grande sacrifício para Satanás para colocar uma potestade sobre a nossa nação? E aí? Então nós temos a oportunidade de combater o mau combate lá nas redes sociais ou combater um bom combate no céu. A nossa luta não é contra a carne, nem contra sangue, nossa luta não é contra pessoas, nossa luta é contra os principados e potestades. Então entenda, se você quiser combater o bom combate, não combata pessoas, combata no espiritual. Verso 13 de Efésios capítulo 6. Por isso, vistam toda a armadura de Deus, para que possam resistir no dia mau e permanecer inabaláveis, depois de terem feito tudo. Assim, mantenham-se firmes, cingindo-se com o cinto da verdade, vestindo a couraça da justiça, tendo os pés calçados com a prontidão do evangelho da paz. Além disso, usem o escudo da fé, com o qual vocês poderão apagar todas as setas inflamadas do maligno. Usem o capacete da salvação, a espada do Espírito, que é a palavra. Orem no Espírito em todas as ocasiões, com toda oração e súplica, tendo isso em mente, estejam atentos e perseverem na oração por todos os santos. Sabe que por muito tempo, meus irmãos, nós vestimos essa armadura de Deus. Eu confesso para vocês que a gente vestiu essa armadura de Deus assim, ó. A gente fazia no culto. Vai, coloca o capacete, vai. Aí você fazia assim. Eu vou falar para você que é pecado isso? Não, não é. E na verdade, se isso te ajudar, pode fazer também. Antes de sair de casa, vai lá, coloca o capacete, coloca a couraça. Vou vestir a couraça, eu sinto que eu estou colocando a couraça, agora eu estou protegido, estou com a couraça, se vier aqui no peito, aqui eu aguento. Calçado os pés do evangelho. Aí você calça os pés lá no evangelho, assim. Aí você pega o escudo da fé, a espada que é a palavra. Uau, que legal, muito bom, você está tomando posse disso. Ok. Mas você percebeu que é uma linguagem figurada? Para que a gente põe uma armadura? Para lutar, amém? Combater, um bom combate. Então agora a gente está vestindo uma armadura para quê? Para combater um bom combate, batalhas espirituais. Lutas, guerras, desafios do dia, problemas. Preciso estar revestido.
Então eu estou revestido do quê? É de um cinto de verdade? O cinto da verdade. A couraça da justiça. Ou será que eu coloco o cinto da verdade quando eu deixo de falar mentira? Ou será que eu coloco a couraça da justiça quando eu faço o que é justo? O que parece mais lógico para nós agora, gente? É uma armadura literal? Não. E sim, por um ponto de vista muito espiritual, você pode olhar para isso como uma armadura. Eu consigo ver um soldado vestido com essas coisas. Mas é o seguinte, quando eu pratico a verdade, eu estou com o cinto da verdade na minha armadura. E a verdade, queridos, não é só deixar de falar mentira, mas é falar da maior verdade que existe, amém? Quem que é a verdade? Jesus, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Então se eu quiser colocar o cinto da verdade, eu vou deixar a mentira e vou passar a viver uma vida de pregação, de exposição, de manifestação da verdade através da minha vida. Se eu quiser colocar a couraça da justiça, eu tenho que abandonar a balança enganosa. Se eu quiser colocar a couraça da justiça, eu tenho que parar de tentar vantagens nas minhas negociações, onde a outra pessoa saia mal, e eu me dê bem. Se eu quiser colocar a couraça da justiça, eu preciso fazer o que é justo. Eu preciso abandonar a injustiça, abandonar as mentiras. Como que eu vou vestir os calçados da preparação do Evangelho da Paz? A Bíblia fala assim, quão formosos são os pés daqueles que levam o Evangelho. Meu irmão, tem alguém que você conhece, do seu lado, na sua família, de algum lugar, que tem sede, anseio, desejo, por ouvir a pregação do Evangelho. E se seus pés não estiverem calçados com a preparação do Evangelho da Paz, talvez essas pessoas continuem sedentas. E você quer saber de uma coisa? O Senhor vai levantar outra pessoa, que esteja com os pés calçados. Mas poderia tanto ser você, e você viver plenamente e com intensidade aquilo que o Senhor tem para a sua vida. Eu ouvi um testemunho muito bonito da Joana, que ela está agora trabalhando na cozinha ali. A Joana, ela trabalha no escritório, e ela trabalha muito cedo quando não tem ninguém no escritório. E ela disse que enquanto ela está limpando, o Espírito Santo de Deus toma ela, e ela vai limpando as coisas, e o Espírito Santo de Deus tomou a vida dela, e ela começou a orar pelas cadeiras, ela começou a criar esse costume. E na verdade não era só um hábito, um costume, é que o Espírito tomava ela mesmo assim. E não tinha mais ninguém no ambiente, então ela colocava as mãos, impunha e declarava a verdade de Deus sobre o lugar, combatendo um bom combate, fazendo as coisas no lugar espiritual primeiro. Só que viram na câmera ela fazendo isso. E aí o pessoal do escritório preparou uma reunião, com uma surpresa para ela, e aí todo mundo reconheceu o que ela já faz, reconheceu o trabalho dela, reconheceu a importância do que ela faz lá dentro, mas também declararam ali, publicamente, falaram assim, gente, ela não só mantém organizado e limpo, mas ela ora nesse lugar. E aí algumas pessoas começaram a entender, poxa, eu não gostava de trabalhar aqui, e eu passei a gostar de uns dias para cá, depois você chegou, eu passei a gostar. Olha que coisa, mudou o ambiente, é isso que nós temos que fazer. Meu irmão, nós somos sal e luz. O sal ele é tão intrometido, mas tão intrometido, que você colocar uma colher de sal num caldeirão desse tamanho, ele faz diferença. A luz é intrometida, porque onde que ela entra, você entende o intrometido do melhor jeito aí, tá bom, gente? Entende o intrometido no melhor sentido da palavra. Mas assim, onde quer que você esteja, o ambiente vai mudar, vai ser diferente. E aí nós temos até o interesse de alguns que trabalham com a Joana de vir aqui para visitar a igreja, conhecer o lugar, entender o que ela faz, por que ela é assim. Quem combate o bom combate vai colher os frutos disso, meu irmão. Então, quando ela vai lá e ora e começa depois a manifestar tudo isso que ela tem, que ela carrega, ela está calçada com a preparação do Evangelho da Paz.
declarando a salvação daquelas pessoas. E agora, quando as pessoas procurarem ela, está tudo mais fácil, né? É uma imitadora de Jesus lá pregando o evangelho lá dentro. Como que eu coloco o escudo da fé? Quando as situações adversas vierem, eu vou olhar de novo para o Senhor. Eu não vou desistir. Isso é ter o escudo da fé. Momento difícil, problemas, quem tem aqui, gente, problema? Só eu? Não, né? Todo mundo tem, né? Que coisa. Dá para fazer duas coisas agora com o problema, né? Dá para reagir de duas formas. Ou você desiste, sucumbe, você vai embora e fala assim, não quero mais saber. E a sua situação vai ficar ainda pior, por desistir. Ou você se agarra ao escudo da fé e fala assim, Senhor, vamos comigo nessa luta. Vamos comigo nessa batalha, Senhor, que a minha confiança está no Senhor, não está no meu braço, não. Então você coloca aquele escudo da fé dessa forma, quando você acredita que por mais que tudo ao seu redor diga que não, por mais que ao seu redor tenha uma turbulência muito grande, dificuldades muito grandes, se você olhar para dentro de você, o Espírito da paz está aí, colocando paz no teu coração. Isso é ter o escudo da fé. Você pode dar um glória a Deus por isso? Amém. Porque quando ao redor tudo está turbulento e dificultoso, se eu olhar para dentro de mim ainda tem paz. Por quê? Porque o Espírito Santo de Deus está em mim. Isso é colocar o escudo da fé. E eu coloco o capacete da salvação e empunho a espada do Espírito, que é a palavra. E tem tudo a ver com a preparação do Evangelho da Paz também, que é quando você proclama as verdades de Deus e você fala de Jesus. Isso é se vestir da armadura de Deus. Agora, como eu falei aqui, se você quiser vestir de verdade, assim como eu dei o exemplo aqui, não tem problema nenhum. Está tudo certo. Faça o que você precisar fazer para ativar a sua fé, mas ative. Não ande por aí sem a couraça da justiça. Não ande por aí sem o escudo da fé. Não ande por aí desprotegido. Porque a luta, o combate, é inevitável. Você já está nele. Não dá para escolher não estar. Você já está. Ou você se defende e ataca de volta com a espada do Espírito, que é a palavra, ou você vai sucumbir. Eu digo uma coisa para você, se nós já estamos na batalha, se nós já estamos nessa luta, nós vamos lutar para vencer. Sabe por quê? Porque em Cristo eu sou mais do que vencedor. Porque em Cristo eu tenho garantia da minha vitória. Aleluia? Glória a Deus. Então vestir a armadura é praticar essas coisas, e a prática desses princípios faz você combater o bom combate. E para encerrar, eu quero que você pense que talvez você hoje está aqui, você fala assim, pastor, diante de tantas coisas que eu já passei, eu me cansei, e eu estou quase desistindo. Aí eu digo para você o seguinte, lá em 2 Coríntios, no capítulo 12, o apóstolo Paulo fala assim, para que eu não me gloriasse das riquezas que o Senhor expôs a mim, e das revelações tão grandes que Ele me deu, Ele me pôs um espinho na carne. E eu roguei 3 vezes ao Senhor para que Ele retirasse. Então Ele me disse, a minha graça te basta, porque o meu poder se aperfeiçoa na sua fraqueza. Se você está fraco, meu irmão, se você está lento, se você está desanimado, se você está cansado, você só precisa continuar no Senhor. É só não desistir do lugar que o Senhor te chamou para andar. Continua nele. Se você correu um dia e hoje não pode correr, anda. Se você não consegue andar, rasteje. Se você não puder rastejar, eu não sei, agarre alguém e vai arrastado. Mas não deixe de se movimentar com o reino de Deus. Não deixe o Senhor, não saia de perto dele. Porque eu vou falar uma coisa para você, é a pior decisão que você pode tomar. Como alguém que ontem aceitou a Jesus pode ser, e é a melhor decisão da sua vida ter feito isso, se você desistir lá na frente, é a pior decisão da sua vida. Até porque desistir, depois de ter conhecido, seria melhor que nem conhecesse. Porque agora que vocês conheceram a verdade, vocês já não são cegos, então agora tem culpa. Então fica semelhante à porca lavada que voltou para o lamaçal, ou para o cachorro que voltou para o próprio vômito. Mas se nós aceitarmos caminhar com Jesus e sermos discípulos autênticos dele, eu posso estar fraco, eu posso estar sucumbindo, posso estar cansado, pode estar difícil, mas eu continuo nele, porque o poder dele se aperfeiçoa na minha fraqueza. E aí é o momento que eu vou ver que por mais que eu seja forte, eu não posso fazer nada sem o Senhor.
E por mais que eu esteja fraco, se Ele quiser fazer, Ele fará. Falando desse tempo de fraqueza, eu me lembro de Elias. Debaixo do pé de zimbro, lá em 1 Reis, no capítulo 19. Elias falou assim: Senhor, só sobrou a mim de profeta. E eu não sou melhor do que meus pais. Ele estava fugindo de Jezabel. Jezabel queria matar ele. Aí ele orou e falou para o Senhor: Senhor, eu prefiro a morte. Cláudio Duarte brinca, eu vou tomar emprestada a piada dele aqui. Cláudio Duarte fala assim: ué, por que você não ficou lá? Jezabel já matava, então eu já terceirizava o serviço, né? Mas ele fugiu de Jezabel para não morrer, chegou debaixo de um pé de zimbro e falou: Senhor, eu quero morrer. Depressivo, cansado, exausto. Ele tinha acabado de vencer 400 profetas de Baal, tinha acabado de fazer grandes coisas para o Senhor, mas estava cansado. O anjo do Senhor veio com um pão, veio com água, falou assim: come e anda, porque você ainda tem uma jornada pela frente. Você não correu a carreira. Vai, levanta Jeú e Eliseu como seu sucessor. Levanta Jeú como rei e Eliseu como seu sucessor. Você tem algo para fazer ainda. Você não completou a carreira, você não combateu o bom combate. Você precisa terminar. E da mesma forma que aquele anjo serviu o pão para Elias, hoje o Senhor também está servindo àqueles que podem estar cansados aqui hoje. E esse pão vai revigorar as suas forças. Porque esse pão não é uma refeição comum. Esse pão é o corpo de Cristo. É a renovação da aliança com o Senhor. É uma reconexão com o que é eterno. E o eterno não se cansa, meu irmão. A Bíblia fala que o guarda de Israel nem cochila, não tosqueneja. A Bíblia nos ensina que ainda que o homem exterior se corrompa, o homem interior se renova dia após dia. E o homem interior é o homem eterno. E você, quando tomar desse pão e comer desse cálice, você não está alimentando o homem externo. Você está alimentando o homem interior que há em você, que pode estar cansado, mas eu sei, está no Senhor ainda, e não desistiu, e vai ter vitória em breve em nome de Jesus. Vitória sobre o erro, vitória sobre o pecado, vitória sobre o problema, sobre dificuldade, sobre o que quer que seja. Mas essa vitória vai servir para gerar coisas na eternidade. Gerar riquezas na eternidade, para a honra e glória do Senhor. Amém?